Fala galera do Passivo da Vida Cast, aqui quem fala é o Matheus. E como eu já fiz uma entrevista com a minha avó aqui nesse canal, eu não poderia trazer nada mais nada menos do que minha tia, que tem história pra caramba, gente. Tem muita coisa pra compartilhar aqui com a gente. E me fala assim um pouco de como que era a sua infância, como que foi as brincadeiras que a senhora brincava, como que era aquela época que não tinha igual os meninos hoje, igual a neta da senhora, né? Como é que ela brinca hoje e como que a senhora brincava antigamente? A gente brincava antigamente era de roda, pega bandeira e de esconder. E às vezes a gente brincava de cobra cega, amarrava um pano no olho e tampava e brincava e ficava podendo pegar as outras crianças. O que você acha hoje em dia desses meninos que ficam no tablet o dia inteiro no tablet, jogando, assistindo trem? Você acha que vai enfraquecer um pouco essa geração? Eu acho que não tem muito futuro. Não tem, no quê? Porque às vezes que só olhando as coisas não aproveita a infância deles. A infância, né? Que é o quê? Jogar. Vamos, meninos, jogar uma bola na rua. A gente jogava muita bola também. Você também é mulher? E nós jogávamos. Jogava mesmo sendo mulher? Pegava uma turma e jogava. Sim, por exemplo, tinha uma madeira assim, maior da turma. Ela pegava uma turma, eu pegava outra, a gente jogava uma contra a outra. E não tinha essa distinção de homem e mulher, não, né? Assim, muito assim, não, né? Brincar todo mundo junto. E até no trabalho também não tinha distinção, não. Tinha, né? não. Trabalhava na roça, capinava. A lenha acabava da casa, a gente pegava o carro de boi. Punha 2 carros de boi no carro e ia apanhar lenha. É? Eu cortava a lenha no Zé Carlos, colocava no carro e trazia. Lenha nas costas. Lenha também nas costas. No carro, você vai no carro de boi. Carro de boi. Carro de boi, já expliquei aqui pra esse povo da cidade, que... Eles não sabem. Não sabem, os boi aqui só vê carro de boi. Mas aí coloca os boi encarreados, né, com um arco de madeira. Chama-se cambão. Cambão, né? Outros falam cangaia também. Não, mas cangaia é de quando a vaca entra no pau. Dentro da roça, você põe aquela cangaia na pessoa dela pra não pular o arame. Sim, sei. Mas assim, vamos entrar no trabalho depois, mas me conta assim uma aventura que a senhora teve assim, de umas brincadeiras perigosas que quase assim você falou, deu merda. A gente um dia foi banhar numa represa e eu não sabia nadar. Você não sabia nada? Não sabia. E quando eu caí dentro d'água, aí eu comecei a afogar. Você começou a afogar? Comecei a afogar. E qual que é a sensação do afogamento? Eu nunca afoguei. A gente quase morre. Minha morte por causa disso. Aí eu comecei a gritar e juntou a meninada, tudo me tirou dentro do corpo. E nisso, quando eu tô acabando de sair, eu tô em Rio do Barranco, é lá que é barrancão. Eu caí de volta. Você caiu de volta? Caí de volta. E o desespero? O desespero foi imenso, né? Não, você não tinha medo de apanhar, não? Não, nem apanhava, pra deixar que eu chegava em casa, eu apanhava assim. Mas nem se combinasse assim que não aconteceu nada? Não, contava. Tinha alguém, sempre achava alguém que contava. Você tinha um filho de uma égua, né? Você tinha um filho de uma puta que contava. Que contava. E a senhora machucou muito? Machuquei meu olho. Machucou o olho? Que eu caí de uma pedra. Nossa. O olho ficou coxinha. Aí que não teve jeito de esconder do meu pai. Nossa senhora. Aí além de machucar, a hora que chegou em casa... Ainda apanhou. Apanhou? Porque meu pai era muito rígido. Muito rígido, né? E ela andava meio tonto, meio bêbado, não batendo na senhora bêbado, não? Não, bêbado não. Bêbado não batia, não. Bêbado não batia, não? Não, só que fizesse uma arte mesmo. E a senhora já fez uma arte, assim, uma tramóia que minha mãe conta que vocês eram muito vingativas uma com a outra. Tinha uma rivalidade ali, entendeu? E me conta uma vez aí, eu vi uma história assim, da cisterna. Qual que foi essa história aí? Não, porque eu cheguei na beirada da cisterna e sua mãe foi e me empurrou pra mim cair dentro da cisterna. Não, mas vocês estavam de mal com a outra? Como é que foi? Briga. A gente tinha brigado. Aí ela ficou querendo vingar de mim. Ela, eu vou pegar ela. A hora que eu cheguei na cisterna pra tirar água, eu desci o balde. Ela veio empurrar. Só que eu peguei na beira da tábua, que as bocas da cisterna eram de tábua. Eu fazia aqueles quadrados, aqueles caixotes. E eu segurei assim e não fui. Ah, meu Deus. Quase que eu fui de ponta. Se eu fosse de ponta, aí acabou. Então vamos imaginar assim, você tá de costas, ela foi te dar um empurrão. Empurrão pra me cair. E eu fui e firmei. E a cisterna era funda? Deus, devia só que fundinho lá. Só que lá, que tantinho d'água lá no fundo. E ela tinha... E o buraco era fundo? Deus me livre, a cisterna funda demais. Você acha que se você tivesse caído, você tinha morrido? Eu não tinha salvado dessa vez. Não tinha, né? Não. E você conhece alguém que já caiu em cisterna por aí, lá na roça e sobreviveu ou morreu? Não, eu conheço o Dário, meu primo, que caiu dentro da cisterna e não morreu. Não. Você pode entrevistar o Dário que eu vou te contar. Mano do céu, então você, tipo assim, é outra geração, né, tia? Você Brincando de esconder. E vamos... E ele pensou, se eu vou esconder nesse buraco, tinha um capim. E eu que pulei lá dentro. Ele foi tão esporte que ele virou pra trás de novo, que eu socando na boca.
Nossa. Ele sozinho. Sozinho? Sozinho, que tinha tanto sapo lá dentro. E não tinha ninguém lá? Não, porque ele tava escondendo, né? Mas ele caiu. Foi brincar de pique-esconde? Quando ela percebeu, já tinha saído lá em cima. Ixi. E se ele tivesse gritado, você acha que alguém tinha ouvido? Não ouvi, porque tava dentro do buraco. Nossa senhora. E pra quem não conhece a cisterna direito, a cisterna artesanal na roça, ela é muito mal feita, né? Porque aqui na cidade tem pra fazer uma cisterna, tem toda uma estrutura que até é concretada, né? Uhum. Ela é concretada. Agora lá não. A terra, o terrão, às vezes até cai, tem que limpar a cisterna, essas coisas. Então é muito perigoso e é muito úmido, muito molhado, muito escorregadio. Cheio de buraco de um lado e de outro pra você colocar os pés. Então, e outra coisa, tem raiz, né? Tem. Afiada, ponta de raiz afiada, e se cair, rasgar e cair lá no fundo daquela lama, é infecção, morreu. Morreu. Pedra, tem pedra no fundo da cisterna. E tinha recurso pra levar? Não. Tipo assim, levar pra um hospital, pra um posto de saúde? Ninguém tinha condições. E qual que era o recurso mais próximo, assim, pra vocês, pra, digamos assim, pra salvar alguém, se precisasse? Tinha que ir ou em Umas, ou em Araçu. Nossa, e da tela... De a cavalo, hein? De a cavalo? Como que ia levar o doente? Não tinha, não. A pessoa ia, pegava o remédio e trazia. Nossa senhora. Isso foi, aí tinha um tal de baixo farmacêutico. A hora que você não me orasse... Era o médico de lá, era um farmacêutico. Aí ele vinha até a casa da gente, ficava até você melhorar, te dando remédio. E ele era tão solidário assim? Era praticamente então um médico amigo da família. Isso, ele vinha... Mas não que a gente seja rico. Poxa, e como, por exemplo, você tinha que ir de cavalo e levar outro pra voltar. Nossa. Pra ele vir com você. E a dificuldade, não tinha carro? E aí vinha... Na época tinha carro? Tinha não, nem via. Não, nem via carro pra dar novidade. Digamos assim, então a senhora passou, a senhora é de 62? 62, então assim, digamos assim, foi na época, na década de... Entrando na década de 70, então? Mais ou menos. 69? Não, era mais barato, não foi... 65, 64, 66, 67? Eu tinha mais ou menos, na época, eu tinha uns 10 a 11 anos. Então foi em 74? 74. Nossa senhora, era outra época, né, tia? E tia, você tem saudade dessa época? Sim. Você tem muita saudade? Isso é muito brincadeira boa, a gente brincava. Não tinha malícia, a gente todo dia à tarde ia pra casa da avó pra brincar de pega-bandeira. Não tinha essa malícia? Não, tinha malícia, a gente brincava comigo não, tinha malícia nenhuma não. E, cara, né, a gente fica pensando... Samba crioula. Samba crioula totalmente incorreto, né? Hoje em dia, se você falar crioulo, negão, aí o povo, você é racista, fascista, não, cara, era pura... Sabe? Inocência da criança ali, na brincadeira tranquila, sabe? Foi nossa infância pra nós foi muito bom. Não, todo mundo reunido. Nessa parte, né? E tipo assim, todo mundo reunia pra ir numa novena, pra ir numa, né, na missa. Tinha um baile, você juntava todo mundo na casa da avó, a gente ia pro baile junto, todo mundo, voltava todo mundo junto. E agora... Você tocou um ponto muito interessante. Nesses bailinhos tinha assim, um menininho ali, um flertezinho ali, ou como é que funcionava essa dinâmica? Não, às vezes eu era muito criança, eu não pensava isso não. Mas já não pensava, ainda estava na fase da boneca. Mas só que aquelas que maior ia pra poder encontrar alguém. Era o lugar de você namorar. Os bailinhos, pô. E cara, não tinha aquela malícia de beijar na boca, não, jamais. Igual hoje em dia os caras chegam assim e tal, e já vai encontrando, já beija na boca, já no segundo encontro. Já no segundo encontro já leva pro motel ali e já era. Depois. E outra coisa, se engravidou, limpa a barra da calça e já vaza. Você já reparou, tia? Presta atenção. Nessa geração, vamos colocar a geração da minha mãe pra frente. Porque minha mãe, mesmo sendo da década de 60, ela arrumou namorado pra ter filho. Digamos assim que aconteceu, mas na década errada, que foi na década de 90. Foi. O que aconteceu nessa década de 90, o que aconteceu? Aconteceu muito dessa liberdade do que? De o homem já não ser mais homem, de assumir a raia, assumir a responsabilidade de ser homem. Eu fiz um filho, mesmo que eu não goste da mulher, eu vou cuidar desse filho, eu vou transformar ele num homem, e ele vai ser um homem de família, e ele vai ser um homem honrado. Agora hoje você vê uma geração fraca, tia. Eu vou me colocar no meio disso. Você sabe por causa de quê? Eu ia falar agora. Eu vou me colocar no meio disso, porque mesmo que eu tenha referências, eu nunca tive um pai pra falar assim, meu filho. Ô tia, se eu te falar até hoje que eu não sei num banco tirar dinheiro, eu vou falar pra você que eu tô mentindo. Quem tira o dinheiro pra mim é minha mãe.
Eu tenho que ir, graças a Deus, ela é muito tranquila, ela me passa o dinheiro contadinho assim, eu pego meu salário, pá, ela me entrega na mão, meu cartão fica com ela, tudo, senha de banco não fica com ela, porque quando eu chego, eu não sei o que é comigo, porque eu acho que também tem o problema da depressão e da bipolaridade. Quando eu chego na boca de um caixa, eu começo a tremer, meu coração começa a tremer, eu não dou conta de lidar com pessoas, por exemplo, se eu for numa lotérica, eu não dou conta de conversar com o do caixa, eu fico tão nervoso, era pra me sacar R$1.200. Eu consegui, aí eu falei um número lá, 1.263 que eu falei. Aí a mulher, não, tem 1.263 na sua conta, tem 1.200. Aí eu, então pode ser 1.163, mas graças a Deus... Porque tem que deixar um pouco? Não, nem pensei, sabe, mas na nervosura eu falei qualquer número. E aí a mulher adotou 163, é isso mesmo? Eu falei assim, não, é isso mesmo, é isso mesmo. E ficou lá na minha conta lá, mas graças a Deus tá lá, se precisar qualquer coisa... você tira. Mas assim, eu tô falando da ansiedade, sabe, eu não consigo controlar a minha ansiedade, pra mim eu tô... É como ninguém nunca me... E também vem muito da personalidade da pessoa, né, de ser saído igual meu tio Santiago. Conta um pouco do como é que é meu tio Santiago aqui pro pessoal. É um cara assim, bicho. Ele desenvolveu, né, da família, é o único. É o único que desenvolveu. Foi a luta, desde pequenininho. Desde moleque o cara chegou, assim, não é digno de admiração? Verdade. Você não admira um pouco? Sim. Admiro, lógico, sim. Não tem um pouco de admiração de falar, cara, esse moleque eu vi crescer. E a senhora, como era mais velha, com certeza cuidou dele, né? Deu porra. E o cara conseguiu se sair no meio de uma metrópole de 1 milhão de habitantes na década de 90. Em 97, 98, o cara começou a trabalhar no estoque, de malhas. De repente o cara já tava, sabe, o sonho dele era produzir, era ser produtor, era trabalhar na TV. Batia de porta em porta tentando emprego, mas infelizmente no Brasil é essa, quem indica. Então ele achou o Floriano, que é um parente muito distante, que é o que o Floriano é? O Floriano ele é primo da minha tia Kênia, que é casada com o irmão do Santiago. Que é casado com o irmão do Santiago. E ele não teve vergonha nenhuma de chegar e falar assim, ó, eu não sei, não tenho experiência, mas se você der isso na minha mão, eu vou resolver. Não tinha faculdade de jornalismo, não tinha faculdade de comunicação, não tinha faculdade de publicidade. O cara falou assim, você dá conta mesmo? Dou. Tá aqui a oportunidade. O cara aproveitou a oportunidade, tá até hoje na TV. E infelizmente tem as mídias sociais hoje, a internet, e ele tá migrando pra isso e graças a Deus tá dando muito certo, muito certo. Então assim, conseguiu comprar os melhores carros que a gente tem hoje, conseguiu comprar um Evoque, conseguiu comprar um Hilux, conseguiu comprar um lote, conseguiu construir uma casa, conseguiu construir um apartamento. Mas cada um nas suas capacidades, né, tia? Cada um nas suas capacidades. A reflexão de vida, não é? Pra gente levar. E outra coisa, pra gente nunca estar insatisfeito e sempre, cara, agradecer demais da conta. Eu sempre falo isso no podcast. Agradecer ele, porque se não fosse por ele, eu acho que a minha avó tinha morrido. Com certeza. Você não acha? E eu olho por todos os dias que eu sei que se não fosse ele, a minha mãe tinha morrido. Tinha, a avó tinha morrido. E não, eu mesmo se salvei por ele. Sim. Porque quando eu ficava doente, quem corria atrás de tudo era ele. Remédio, médico. Assim, até que dá as coisas pra ele não dar, mas ele corria atrás. Não, ele vai atrás. Ele corre atrás. Ele liga pra ele consegue. Ele, sabe, ele tem capacidade de conseguir, né? Ele tem uns amigos mais íntimos lá. Mano, e a gente não tem. Eu fico impressionado e eu queria ser igual a ele. Mas sabe por que acontece? Tipo assim, ele é ignorante, ele acha que dá pra desenvolver isso. Sim, dá, tia, dá pra desenvolver isso. Dá pra desenvolver isso como homem, eu falo, sabe? Dá pra desenvolver como homem. Você desenvolver, mas se não é da sua personalidade, isso dá um trabalho filha da puta. Porque ser homem, tia, não é fácil. Como também ser mulher não é fácil. E entrando já nesse papo, e depois um bônus que a gente vai contar sobre histórias sobrenaturais, eu quero que a senhora conte um pouco de como que foi a sua vida saindo de casa para casar e como que a senhora conheceu o Tinoé, que é o seu falecido marido, que a senhora é uma viúva, mas como que foi essa história de luta da senhora e como que a senhora pode nessa história inspirar outras pessoas que dificuldade nenhuma é insuperável, tanto é que os frutos tá aí, você entendeu? Que é meus filhos. Seus filhos, tem agora uma netinha que é uma bênção, faz a vida da senhora
de uma certa maneira tem um trabalhinho, mas faz a vida da senhora feliz, entendeu? Que sem ela é praticamente uma parte da senhora, né? Então hoje em dia a senhora tá usufruindo daquilo que a senhora plantou há quantos anos atrás? Uns 30 anos? 32 anos. 32 anos atrás. E como que foi esse começo de trajetória? Mas, gente, como eu conheci meu esposo. Sim, como que foi esse namorinho? Já mexia, rezava, fazia novena nas fazendas. Olha só que inocência, gente. Fazia as novenas nas fazendas. Aí lá um dia, no último dia, tinha que ela fazer uma festinha, né? Ele apareceu. Eu olhei nele e falei assim, aí. A prima dele falou assim, nossa, eu tenho um primo aí solteiro. Bom, ele não era bem solteiro, porque ele tava noivo. Ele pegou, tirou a aliança, colocou no bolso e a gente começou a namorar. Meu Deus! Aí assim ele ficou namorando eu e a outra. E eu não sabia, porque naquela época não tinha telefone, não tinha nada pra conversar. Como que você ia saber? Aí lá um dia chegou o último dia da festa Capelinha dos Gomes. Capelinha dos Gomes, eu já enjoei de falar nesse podcast, que eu entrevistei minha avó. Aí a gente ia, e pra te contar, a gente ia... Capelinha dos Gomes é uma curruta ali no meio do nada. Do nada. Que fazia festa e tinha um boteco com a venda. Isso. E um campo de futebol. Mas era um lugar nosso de gente divertir. Sim, de se encontrar naquele fim de mundo, né? E a gente ia de a pé. De a pé. Todo mundo de a pé. E às vezes a gente ia lá, mas só pra ver ele, porque não tinha como, o pai não aceitava. Nem falar. Ele vinha em casa, não aceitava. Mas você nunca trocou uma ideia com ele, nem chegou e conversou, ou ele que teve atitude? Ele que teve atitude. Ele que foi onde mas assim, com troca de olhares, assim, você olhava pra ele e dando aquela... Você tava dando abertura. Você só tava esperando atitude. A gente não pode. Na nossa época, a mulher não podia dar iniciativa do namoro. Hoje em dia, nossa senhora, tia. Você não podia nem falar com o cara. Primeiro a gente tinha que falar com você. Tia, eu acho que eu nasci na época errada, tia. Eu queria estar nessa época. O cara de falar... Portanto, até hoje, eu sou viúva, eu não tenho atitude de eu chegar no cara. Eles que me conversam comigo, eu não tenho essa atitude de eu chegar nele e falar... E até hoje? Até hoje eu sou assim. Não, e até hoje tem uns carinha aí, Não, por exemplo, agora eu conhecendo um cara lá de Aniconde. Ele não é... Ele me conheceu pelo Face, falou oi, pronto. E eu falei oi. Aí ele quer me conhecer, ele que tomou atitude, eu não tomo. Exatamente, e a senhora mantém esses valores até hoje. Então, continuando a história, e aí como que foi o desenrolar das coisas até chegar, digamos assim, no primeiro beijo? Não, a gente namorou muito tempo. Aí sem beijar? Sem beijar, muito Meu tempo. Deus, que dia que hoje, tia? A gente namorou mais ou menos uns 2 anos pra dar um beijo. Tia, a senhora é a mulher santa. Tia do céu. Isso, Matheus. Um dia meu pai falou assim, eu levei a Marilena aqui na festa hoje, e ela arrumou que não era para casamento, porque ele era mineiro. Mineiro quer casar. Não deu 3 meses, pediu casamento. E você estava namorando sem beijar? Sem beijar, sem garra. E namorei sem garra? Sem garra. Namorei. Mas nem uma troca de ideia? Não. Nem uma conversa? Nem uma conversa mal feita uma com a outra. Não, é só assim, eu tô namorando aquele cara. Aí quando passou, ele foi lá em casa, conversou, mas você só sentava junto, não pegava nem na mão. Não. Aí depois de uns 2 anos de namoro, quando você começou a pegar na mão, dar aqueles beijinhos roubados. Beijinho roubado, né? Aqueles beijinhos bem rápido. Sim. Aí a gente foi namorar, aí ele pediu pra casar. Aí nisso eu pensava assim, eu vou casar agora não. A gente foi namorando 5 anos. Ô tia, é isso. E eu não era mulher dele, eu casei virgem. Aí, tia, minha mulher... Tia, você tem total meu respeito demais, tia, pelo amor de Deus. 5 anos eu era virgem. E olha só, tanto que a nossa família é tradicional. E eu acho que é o certo, tia. Sinceramente, eu acho que é o certo. Eu vou colocar uma linha de tempo agora de um contexto e depois a gente volta, certo? Certo. Vamos colocar o exemplo das meninas da tia Fia. Eu sempre falo delas. Mano, as meninas tirou do ninho. E a conversa foi reta, papo reto. Falou assim, ó, é virgem, vocês vão namorar aqui no sofá de casa. E outra coisa, confiava muito nas meninas, certo? Uma casou, outra tá pra casar, porque é meio complicadinha, né? É meio esquentadinha. Mas os valores não foram perdidos na nossa família. Não. Graças a Deus. Os valores não foram perdidos. Então, assim, e a senhora, e como que foi a ansiedade do dia do casamento? Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida. Querer conhecer um homem. Não, e porque... eu não conhecia homem. Ô tia, toda mulher pode ser o que for, falar o que for, mas sempre sonha em casar, em construir família, em ter um filho, ter uma criança. É natural do ser humano. Agora,
digamos no dia hoje contemporâneo, eu vou te explicar a situação. Ninguém quer saber disso, e sabe por causa de quê? Porque hoje em dia as coisas mudaram tanto que a mulher tem antigamente a mulher tomava conta da casa e dos filhos, certo? Certo. E o marido corria atrás dos negócios, dos trabalhar, recursos, fazer as correrias para ser homem, proteger a sua família e ser homem. Cara, meu desejo é ser isso, tio. Eu tô lutando cada vez mais, dia a dia. E pelos meus comportamentos que eu já contei aqui no podcast, que eu já contei pra galera, eu já fui um cara muito problemático. E hoje em dia, minha vida tá indo pra frente, sabe? Amém, e eu tô Jesus. tentando... eu tô tentando ser tão homem, porque hoje em dia é fácil, tio. Você pegar um aplicativo de relacionamento, marcar um encontro, isso, ir lá, fazer check-in. E a mulher, tia, hoje em dia é o seguinte, às vezes por fazer parte dessa família profissional tradicional e não ter essa malícia contra a mulher, porque eu tenho respeito pela mulher, mas não, você chega lá no encontro, aí a mulher te chama pro motel. Aí ela mesmo da atitude, a atitude dela. É a atitude dela, não ela que inicia. Não que isso seja errado, mas da minha personalidade, eu acho que se você tá conhecendo a menina, se você tá conhecendo, tem todo um processo. Aí se você vê essa menina, eu gostei dela. Vamos ver. Vamos namorar um tempo. Sabe, sem sexo, eu não vou mentir pra senhora. Vai rolar, mas tendo a firmeza, a certeza e a confiança que daqui pra cá, quando a gente falar, tamo noivo, vamos casar em determinada década, uma casa vai estar alugada, uma casa vai estar financiada, imóveis dentro para comprar, porque tem que ser pé no chão, tia. Porque família não é brincadeira, a senhora sabe muito bem disso. E eu comecei minha vida, bora na casa, num barracãozinho 2 cômodos, fazia uma trempe no fogão, no chão para cozinhar. Mas então você era completamente apaixonado por ele? Nossa, apaixonadíssima. Aí a gente, eles ficava na fazenda uns tempos, não dava certo, passava para outro. E era fazenda, eles eram caseiros? Caseiro, não trabalhava na caseira. Sim. E eu fui à luta, eu era vaqueira. E a senhora não esperava em casa, esperando ele chegar com comida, ou com dinheiro, ou com qualquer recurso, não? Você ia atrás também, né? Eu ia atrás, a gente trabalhava junto. Sim. Se ele ia pro curral, eu ia. Se fosse fazer uma cerca, eu ia junto com ele. Se fosse, por exemplo, ele ia pra uma roça, quebrar um milho, eu ia junto. E assim, às vezes até o pessoal não vai acreditar nisso, sabe? Não vai, não. Mas é verdade. É verdade. É mas verdade, você me conhece. Eu convivi. Agora vamos voltar no nosso namorar. Sim. Eu tenho 13 anos que sou viúva. Sim. Eu já namorei 2 vezes. Não sai com o cara. Não. Só converso. Só. Se eu gostei dele, bem. Se não gostei, tchau. Não fiquei de clima, ai que vergonha, eu fiquei com fulano. Sim, sem culpa, né? Eu namoro igual namorar mesmo. Sim. E não fico. Não. Normal. A senhora manteve aquilo que a senhora aprendeu, né? Aprendi. Você manteve aquilo que a senhora, digamos assim, viveu e conheceu seu marido, e da mesma maneira a senhora tenta encontrar um. Mas digamos assim, ô tia, pelo tanto de tempo que a senhora passou com o Tinoé, nunca vai ser a mesma coisa, né? Não. Só a gente que sabe quando teve amor de verdade, a gente nunca esquece da pessoa. Nunca esquece, é um tipo nunca esquece. É tipo assim, todo dia, quando a gente vai fazer alguma coisa, a pessoa vem no pensamento da gente e a gente lembra. E a gente lembra às vezes com saudosismo, a gente às vezes lembra com amor, a gente às vezes lembra com raiva, a gente às vezes lembra com ressentimento, mas a gente nunca esquece. Deixa eu te falar, seu tio era assim. Ele era aquela pessoa, ele tinha um defeito dele, tinha. Mas é uma pessoa perfeita em casa. Não deixava faltar nadinha. E como que é? E carinhoso, aquela pessoa carinhosa. Dava atenção. Dá atenção. A gente saía todo de tarde, a gente saía de a pé pra passear nos vizinhos. Ou eu com menina, com a Verônica, e ele com o Vinícius no pescoço. Quantos anos? O Vinícius já tinha 3 anos, a Verônica é recém-nascida. A gente saía e ia passear. E digamos assim, nessa parte do casamento, qual que foi a melhor época da sua vida que a senhora hoje em dia lembra com saudosismo? Quando meus filhos nasceram. Foi Foi a melhor época da sua vida. De aproveitar os filhos, mesmo com as dificuldades de cuidar de uma criança? Muita dificuldade, mas era bom. Mas era bom, né? Eu dava tudo pros meus filhos. Nossa, a gente fazia assim, ó, a gente trabalhava
Eu ia lavar uma mala de roupa por um litro de manteiga. Pelo 1 quilo de feijão, 1 litro de feijão. Mas eu ia com prazer, porque eu sabia que eu chegava lá em casa, meu filho estava lá. E levava eles comigo, punha sentadinho lá perto de mim. Não tinha tanquinho, não tinha tanquinho. Nada. Tirando água na cisterna. Nossa, que dificuldade. Não tinha esse negócio de ter água encanada, não. Ela tô tirada na cisterna. Na roça. E lavar roupa, escovado, que escova. Igual aquelas lavadeiras que lá do norte pra lá. Que lava na beira do corpo. Isso. E a senhora enjoou de lavar também na bica, né? Também, na bica lá na Caravó. Na bica d'água. Eu não sei explicar o que é bica pra esse povo, mas... Não desprezando vocês, pessoal. Mas, assim, acho que bica, acho que todo mundo sabe, né, tia? Eu acho que sim. É um coxo, faz tipo de um coxo. Sim. Só porque não tem os lados tampados. Os dois compridos, não é no comprimento, não é tampado. Não. A água vem e passa direto. Quando ele tá direto na nascente. Nascente. E aí tem a roda d'água também. Que bate o mijolo, né? Nossa, é bem complicado de explicar. E aquele mijolo ele também era utilizado para outras atividades, como moer café, moer milho. Era onde a gente limpava o arroz, fazia canjica, fubá. A gente comia bastante bolo de fubá. E torra farinha, fazia de milho. Era como uma tecnologia antiga para substituir o pilão. Verdade. Exatamente. E assim, como a senhora não conhecia outras realidades, era uma vida assim que a senhora levava tranquilamente as felicidades da senhora e os filhos, né? Era o filho. E eram os filhos. E passou até uma época boa. Eu não sei se vale a pena recordar, mas e se for um pouco ruim para a senhora, mas quando o que eu conheço da vida da senhora, intimamente, eu sou uma pessoa calada, mas muito observadora. Sim. Você entendeu? Então, como que foi essa época que foi começando, depois de quantos anos que o casamento foi começando a declinar e qual que foi o motivo? Sim, o casamento meu começou a ficar ruim depois de 7 anos. 7 anos. A primeira vez que o meu marido pousou fora de casa, eu vi que meu casamento ia desandar. Mas mesmo assim, eu fiquei 27 anos casada. Até morrer. Até morrer. A morte que nos separa, né? A morte que nos separa. E se ele fosse, nós tava junto até hoje. Tava, não, com certeza. Ô tio, eu tenho tanta lembrança boa do tio Noé, sabe? Ele é gente boa, não é? Cara, eu lembro até da posição dele sentar, tomar um café e fumar um cigarro. Tem que ele apaixonar vocês. Nossa, você ia chegar a dar a balinha, eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E aquela pamonhada lá na casa da minha avó, sabe? Nossa, que ele era bom demais. Nossa, né? Que fusquinha dele. Aquele fusquinha, quando ele comprou o fusquinha, nossa senhora, que maravilha. Ele ia pra lá todo final de semana, ele morava lá com a minha avó. E o que eu falo, Matheus, eu sinto falta dele. Eu não ficava no final de semana pra casa da minha mãe. Não. Passei e falasse, vamos lá, por exemplo, vamos lá na Alaina hoje, na hora. Na hora, sim, isso é que as mulheres um pouco não reconhecem. Mas cada um tem o seu papel, o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. E nenhum desses papéis são menos importantes do que o outro. Porque, tia, o carinho que a mulher bota numa comida pra ver o seu marido chegar e comer com satisfação e falar, nossa, tava bom. E você sentir que você restituiu as forças dele pra amanhã ele deitar e voltar a trabalhar. E eu falo, tia, que uma comida, quando você faz uma comida por fazer, é uma coisa, mas quando você faz com carinho e amor pra quem você ama, é outra coisa. Não é? Até hoje, né? Eu não sou pra fazer comida. Eu faço com vontade. Eu só faço com vontade. Sim, claro, totalmente. E foi também por causa da maldita bebida, né, tia? Que eu acho que afetou destruiu nas famílias, sim. Que começou com meu avô. Mas naquela época era muito normal, né, tia? Porque as pessoas viam. E até hoje, tia, até hoje eu acho isso muito errado. A bebida, tem comercial de bebida, tem gente que você vai em qualquer lugar, inclusive eu que fiquei recluso no quarto 1 ano e fui lá pra fora e eu vi o tanto que as pessoas se alegram em dizer que vai pra uma festa e vai beber até torrar o coco e não sabe cara, passar vergonha no meio dos outros, você para de cumprir com as suas responsabilidades e quando você vê a bebida já tomou conta, você já não tá nem aí pra sua família e você deixa a sua família destruir por causa disso, né? Deixa eu te contar uma história que aconteceu esses dias. A menina da minha ex-nora era pra ir numa festa. Aí eu pediu pra me levar lá, eu fui levar, mas eu não poderia chegar lá porque ela tá com vergonha de mim. Resumindo no final, bebeu, ficou bêbada. Quando foi 2 horas da manhã, eu fui lá buscar ela bebinha. Qual foi a vergonha?
a responsabilidade ficou sua, né? Não, foi, mas quem ficou com ela foi ela, porque ela que bebeu não dava conta de vir embora, eu tinha que ir lá buscar ela. Olha que feiura, né? Porque hoje em dia, eu vou te falar, a única coisa que a autoridade tem que olhar é pelas bebidas. Gente, as crianças começam a beber com 9, 10 anos. Tá todo mundo bebendo. As polícias têm que olhar mais isso. Ir pra porta dos botecos e proibir mesmo. Ô tia, mas o problema, eu vou te explicar o seguinte, o Estado não tá nem aí. Mas tem, meu filho, é porque que existe tanta morte. Não, tem que ter, tia, tem que ter. Olha, na hora que ela está bêbada ali, por exemplo, igual lá, era só festinha de rapazinho de 16 a 18 anos, mais tinha 18. Ali eles tudo podem ter estrupado essa menina. Não. Ela tava desmaiada, simplesmente no chão. Eles faziam o que quisessem com ela. Qualquer um pode aproveitar. E assim eles falam, aconteceu isso, é porque tava bêbada. Ok, agora vamos lá. Nem todos os caras, nem todos os homens são assim, sabe? Mas a maioria dos homens, eles... Ai, deixa eu dar uma ajeitada aqui. A maioria dos homens, tem um ou outro ali, cara, que tem mal, como tem tanta gente mal no mundo, né? E poderia ter feito alguma coisa com ela. Mas, assim, tipo assim, a senhora sofreu também agressões, né? Demais. Quando uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, e eu tinha exatamente 7 anos de idade. A senhora morava lá na casa da dona Ana, que ficava mais ou menos Baixão Pereira. Do seu Baixão. Ficava mais ou menos 1 quilômetro perto da casa da minha avó. E eu lembro uma vez que ele está com um tijolo na cabeça. A senhora poderia ter morrido, sabe? Então foi aí que começou, eu acho que aí que foi o ápice. Mas a senhora aguentou firme até o final, igual a minha avó, sabe? E uma coisa que eu admiro muito na senhora, porque a senhora, mesmo passando por esse problema, não que ninguém, gente, eu tô falando pra vocês, não que ninguém seja obrigado de maneira alguma a aguentar agressão, mas depende muito da pessoa. E a senhora também tinha o peso da responsabilidade, porque a senhora se sentiu culpada de não ter um pai em casa, caso a senhora largasse ele, entendeu? Verdade. Né, porque tinha que... mulher naquela época, deixa eu te falar a verdade, se ela largasse, ela não prestava, ela era puta. Mãe e solteira, não poderia sair de casa. Mãe solteira. Mãe solteira. E a gente pensava assim, se eu largar, o que eu vou fazer? Mas só que meu marido, se ele me desse um tapa, eu dava 10. Aquele dia ele apanhou de peia. Eu tirei a peia da vaca, que ele tinha planicunzo, e eu fiquei lá tirando leite. E a hora que ele chegou, que ele não sei o que me falou lá, ele jogou a pedra, primeiro jogou uma pedra só. Eu tirei a peia e fui bater nele, bati nele, ele caiu, já levantou com a pedra, tá com a minha cabeça. Mas ele apanhava, não só ele. Não eu apanhava, ele também apanhava. Demais, eu tinha que desmaiar, né? Com hemorragia? Foi, ele foi parar lá no... E como que alguém... E quem tava lá pra poder... Meu tio, Padre Joaquim. Ô, tio Joaquim, coitado. Aí ele foi atrás da minha mãe. Que é outra vítima da bebida também, né? Foi o último, morreu de bebê. Outra vítima. Tizé morreu de bebê. Sim. Padre Joaquim. Quem outro? O Pagenor, meu cunhado, morreu de bebê. Tudo bebida. Sim, cara. E tipo assim... Meu pai, não vamos longe não, meu pai. Sim. Eu enxergo isso como algo viril. Bebida foi feita pra um bebê. Mas tem que saber. Com certeza, tia. Tia, eu vou te contar uma coisa de mim mesmo, do meu passado. Eu bebia pra fugir da realidade. Problema. Pela depressão e a bipolaridade. Porque quando eu bebia, eu não ficava louco. Já esqueci. Mas vinha um sono da morte. O sono da morte é que você deita e fica 3 dias dormindo. Aí você acorda e aí você pega mais latinha de cerveja, mistura com cachaça, bebe mais. Eu já cheguei a ficar 1 mês dormindo, sabe? E aí porque eu perdi o controle. 2, 3 anos depois, hoje em dia eu tenho um trabalho. E hoje em dia, se eu quiser beber, eu não sinto falta. Você sabe por causa de quê? Porque eu sei das minhas responsabilidades. Porque lá fora, tia, hoje em dia, que pelo menos na cidade, teve um caso muito recente, que 3 funcionários que estavam 4 anos na empresa, era uma excelente funcionária, fazia o trabalho perfeitamente, sabe? Mas elas deu bobeira da hora do almoço, elas batem o ponto e vai pro barzinho. E foi uma tomada de umas 5. Lá no barzinho que elas almoçam, elas comprou 1 litro de cerveja, postou uma foto, porque você sabe que jovem, qualquer coisa que faz, posta foto e coloca no status do WhatsApp. E a burra tava na porra do grupo da empresa. E quem que viu? O patrão. O patrão viu. Não teve 2 conversas. O patrão tem uma história de vida de que ele só conseguiu reerguer a empresa por causa que ele aceitou a religião
de protestante, de crente. Então lá a maioria do pessoal é crente, todo mundo é evangélico. E essa menina não era da época antes de ser esse patrão que comprou essa empresa. Então ela começou a achar que era bagunça. E ela foi demitida por justa causa. Foda-se a experiência que ela tinha, foda-se o quanto ela produzia, mas a moral dela foi queimada. Você entendeu? Agora eu fico imaginando. Ela... Porque quando você vai ser contratado ou quando você vai entregar um currículo, você liga... eles vão pesquisar onde você trabalhou. Eles vão ligar onde você trabalhou. Por que ela foi demitida? O cara vai falar. E aí, o que acontece? Vai diminuindo suas chances de emprego. Então, sua moral lá fora, quem faz é você. E eu, pelo menos hoje, eu tô tentando ser o mais homem possível. Isso, é o que eu consigo ser de homem. Então, eu botei na minha vida que a bebida não vai me atrapalhar. E se gente tivesse pelo menos um pouco de cabeça de não fazer isso, eu acho que, nossa, cara, não tem tanto problema a vida, por que a gente vai complicar mais, né, tia? Bebida vai tirar seus problemas? Não. Nossa vida foi feita de altos e baixos, mais baixos que é alto. Mas só que cerca a cabeça de manhã e fala, Senhor, hoje eu vou trabalhar. E vai dar conta da sua obrigação. Não pense que você bebendo, você vai acabar com seus problemas, não vai. Você vai trazer mais problema, porque que ninguém te olha pra você, você pode ser demitido, cadê seu serviço, cadê seu caráter de homem? E dentro de casa um homem bêbado? Misericórdia. Não, minha filha, não é vida não. Não, né? Não é não. Porque fica valente. Valente, ele é homem, ele quer ser mais homem do que os outros. Quer... Só que eu não sofri mais, porque eu sou daquelas que vai... da maneira que tá andando, eu vou também. Se ficava brava, eu ficava também. Se jogasse uma vasilha no chão, eu jogava outra. A senhora nunca foi abaixo da cabeça? Não, nunca. E nem que eu falasse assim, eu fiquei deprimida hoje porque ele tá bêbado, eu hoje vou fazer isso. Não, eu não estava assim, eu era a mesma, fazia meus serviços, minhas obrigações, precisava fazer uma cerca, eu ia pra cerca, eu voltava, fazia comida, não tinha nada de esperar por nada de homem, não. E sempre essa vida sertaneja. E, assim, e como que foi, e me fala a causa da morte do Tino, é que, ser sincera pra você, eu era muito novo, tinha 7 anos. Inclusive, eu não sei se a senhora vai achar engraçado ou desrespeitoso. Eu, o Gleison, o Marquinho, o Daniel levou um carrinho e ficou brincando no carrinho, sabe? Tipo assim, porque a gente não entendia o que estava acontecendo. E aí a gente chegava, mãe, o Tinoé tá dormindo? Aí minha mãe chorando, né? Falava assim, não, tá dormindo, ele vai acordar. Ele vai acordar, então aquilo tranquilizava com uma cabeça de criança. Mas... uma cena que me impactou muito foi vendo a Verônica, a senhora, sentada na beirada do caixão, derramando lágrimas. E o que mais chorava era o Vinícius. Ele chorava em pranto, em desespero. E até hoje ele é triste por causa da falta do pai dele. Não é? Ele não é que é mina alegre, mas... Porque não era a hora dele ir, né? Não era não, ele morreu muito novo. E foi a maldita, né? Foi a maldita da pinga. E ele tinha pressão alta... E bebia. E me conta detalhadamente como que foi esse fatídico dia quando ele morreu. Como? Conta pra gente como que foi o dia que ele morreu, de manhã até a hora da morte. Normal, tava lá em casa, almoçou, dormiu um sono e lanchou, foi para 2 horas. Nosso lanche era arroz esquentado. Esquentou o arroz, foi pro boteco. E disse que lá ele tomou uma cerveja. E ele tinha tomado remédio de pressão, não poderia beber. Cara, o remédio da pressão ele é muito... Aí ele bebeu. Porque o remédio da pressão... Aí ele sentiu mal e falou assim, você vai buscar a Lena que eu tô passando mal. Aí os caras falaram, não, vamos pro hospital e nós buscar a Lena. Aí ele falou, não, ela que vai me levar. E subiu, corre depressa. E naquele subir, aí ele infartou. A pressão foi a 1000, né? Foi a 1000 por hora. E aí quando ele chegou lá em casa, ele chegou no portão e falou, bem, eu tô morrendo. Eu falei, não, você tá brincando. Quando eu olhei, ele tá amarelinho. Eu peguei ele pro joguinho de sofá. Quando eu joguei de sofá, ele deu uma crise, apagou. Aí eu peguei ele pro cima da cama. Aí ele segurou na minha mão e falou assim, vamos bem. Segurou na minha mão. Portanto, o bombeiro chegou lá, deu o que fazer pra tirar a mão dele. Deu o que fazer pra tirar a mão dele da minha mão. Ele não soltava a minha mão. E mesmo sei com toda a briga nossa, ele queria que eu fosse junto com ele. Olha que, tipo assim, a gente pensa que às vezes as pessoas que têm as falhas dela, eu acho que com certeza ele tinha um vínculo e um amor pela senhora. Com certeza, ele falava que eu era o braço direito dele. Porque, tia... Mas só que na hora da pinga tirava do sério, né?
A pinga. Aí ele acaba que a oportunidade de homem dele acabava. Acabava a capacidade. Muito sério, sistemático. Meu tio era sistemático. Sim, ele passava uma imagem de um cara assim que eu tinha aí até hoje, mesmo com os problemas, eu não deixo de mirar. Ele é um modelo pra me seguir também, sabe? Além do meu tio. Um modelo de homem que eu quero seguir: Zé Carlos, que é o meu padrinho, o tio Divino e o tio Noé, porque eu não esqueço nunca do tio Noé. Sério mesmo, tio, tem hora que dá de relance. Eu lembro do velório dele, sabe? Eu lembro do velório dele. Mas continuando aí, você chegou aí pro hospital? Chegou, levou a ambulância buscar, mas com meia hora, foi 20 minutinhos, tava morto. É? Eu acredito que não chegou no hospital com vida mais não. Não. Mas fala que sim, porque lá em casa ele deu um suspiro muito grande, fez assim pra mim, né? Que não adiantava mais. Aí nós chamamos a ambulância, levou ele, reanimou ele. Reanimou? Paguei 2 doses de remédio pra reanimar ele, mas não adiantou. Simplesmente foi tarde, assim. Eles falaram assim, não, que se ele tivesse de lá... Como é que é? Foi tarde, porque se ele tivesse... E ainda aplicou injeção de adrenalina, tudo. Fez a reanimação. Se ele tivesse ido do boteco pro hospital pegar dele lá, dizendo ao médico que ele não teria morrido. Foi agitação dele vir depressa. Não, e outra coisa, eu já tive... Eu não sei se você tem ansiedade. Tenho. Então, mas você já teve uma crise de ansiedade? Sim. E você não acha que você vai morrer? Porque o coração acelera tanto. Que ele chega a parar aqui, parece. Ou porque aí, quando a crise de ansiedade dá, você acelera tanto. E tipo, cara, seu coração, você sente seu coração pulsar. E ele pulsa, para. Pulsa, para. E aí, aquilo te desespera muito mais. Aumenta a pressão sanguínea, o coração não aguenta a pressão. É igual um motor fundido. Estourou a veia. É igual um motor fundido. Ou pode acontecer da veia estourar, que é da maioria das vezes, ou pode acontecer do coração simplesmente parar. Não, ele estourou porque não foi meia hora, ele tava com o pescoço pretinho. Dizendo o médico, a gente não arruma ele, ele tinha espetado sangue pra boca. Nossa. Aí eu falei assim, eu não vou achar meus meninos ver isso, quiser ficar pressionado. Nossa, demais. E nisso, eu não tinha um centavo. Não? Não. Os amigos. Não, eu levei no hospital, lá ficou fiado. Aí eu liguei pra irmã dele, que é bem de situação. Ele tirou ele do hospital, né, e deixou lá. Infelizmente depois, depois do laudo médico e tal, aí o médico pegou e falou assim, não vou cobrar nada, não cobrou. Não paguei no hospital. Aí levou pro funerário de Aniconso. Lá eu fiquei devendo R$1.700 sem um cruzeiro. Aí a gente ficou passando cheque, pegar cheque com conta pra poder pagar lá. E eu tinha entrado na pensão. Com 20 dias, a pensão caiu na minha conta. Aí eu fui sobrevivendo. Tô sobrevivendo até hoje da pensão e trabalhando, né? Que eu não vivo só tudo da pensão. Quantos anos você tem mesmo? Eu tô com 57. E até hoje você não parou de trabalhar? Ainda não. Eu limpo uma casa de manhã, quando eu faço almoço, limpo a outra. E você vive a base de remédio hoje em dia? De remédio. Pra poder aguentar labuta e trabalhar sozinho. Mas teve essa parte ruim, teve as partes que aconteceram, teve as brigas, teve as confusões. E o que a senhora tirou de lição disso? Servir de lição pra vida, pra você acordar pra vida. Que nossa vida não vive só de ilusão. Sim, nada é flores, né, tia? Nada, nossa vida não é um mar de rosa. E a batalha diária pra manter digamos assim, a estabilidade e não sair do controle? Porque às vezes a gente tá trabalhando, a gente fala, velho, foda-se, velho, patrão chato, enjoado, te cobrando. E às vezes tem um temperamento forte, graças a Deus eu sou tranquilo, sabe? Mas eu tenho um temperamento, a senhora que, e minha mãe, meu tio, a maioria da família tem um temperamento forte, eu herdei isso do meu pai, a tranquilidade. Mas às vezes a gente pensa em desistir, mas a senhora até hoje eu admiro muito. E a senhora cuida da Rebequinha, né, que hoje é a sua filha, que é a sua filha, velho. Praticamente, ela não vive sem você. E a senhora cuida dela com o maior carinho. Importante você ver, a mãe tá lá e ela tá aqui comigo, então, a mãe dela tá lá em Palmeiras de Goiás, ela tá aqui em Goiânia, praticamente 80 quilômetros. E ela deixa a senhora ficar com ela porque desde bebezinha... Quando nasceu, mora comigo. Tá com a senhora e é uma segunda filha, né, tia? Eu trabalho, a minha, acho que minha coisa pra ter garra pra trabalhar, isso é ela. Porque eu penso, como que minha filha vai ficar na minha casa sem eu ter nada. Outra coisa que eu gosto, minha geladeira cheia.
Eu gosto da minha casa fartura. Eu sou Graças sozinha. a Deus. Mas vocês mesmos sabem, chegar em casa, minha casa não é fartura, não. Nossa senhora, nossa, uma coisa que a senhora faz que eu adoro é doce de pão. Puta que pariu. Parece, o povo pode achar esquisito, cara, mas que doce de pão mais gostoso. Pois é, minha próxima que eu vou trazer. Não, traz pra nós aí, que eu posso até dividir pros ouvintes. Pois Mas assim, hoje a senhora tem sua casa, que a senhora conseguiu sozinha. Sozinha. Foi depois, e adquiri a casa depois que o marido morreu. Depois que a senhora morreu, mostrando que a senhora, mesmo sem o marido, a senhora conseguiu conquistar algo maior, algo que a senhora, ninguém pode tirar da senhora, tá lá. E Caia, particularmente, que pra mim é uma ótima casa. E hoje em dia, a senhora, como que a senhora define a fase da sua vida? Minha vida agora é ótima, graças a Deus. Sim, mas tem as coisas ruins que é, porra. Tem as dificuldades, sim. Claro, tem. claro. Que vem filho, casamento que se acaba. Você espera ter uma nora que você ama de paixão, de repente aquele casamento acaba. Aí começa outra família, outra pessoa na sua casa que você não sabe, né? Não adaptou com a pessoa, então ainda tem dificuldade ainda. Sim. Tem relacionamento com a ex-mulher do meu filho, né? Não foi fácil, você sabe que eu fui no baixo astral, né? Que a separação pra mim foi... Né? Pra mim, nossa família não espera isso, né? Ô tio, interessante, né? Na nossa família ninguém nunca largou, né? Não existe isso. Não poderia, né? Na nossa família poderia largar, não. Não falando que a nossa família é melhor que as outras, mas é só nosso sistema, né? A tradição que a avó passou pra nós. A tradição. E minha avó, nossa, sem comentários, no podcast com a minha avó, ela comentou sobre meu avô, que tantas idas e voltas, mas acabava que no final o que ela sentia por ele é mais obrigação do que amor, mas porque foi um caso, tipo assim, minha avó quase ficou doida, saía louca caçando veneno, falando que ia beber veneno pra morrer, teve que tomar depretana, teve que tomar depressão, mas isso tudo por causa da vida, né? Mas graças a Deus, o que a senhora, para acabar essa conclusão de raciocínio e um pouco da história da senhora, que se for contar tanta história, vai a noite inteira. A gente vai a noite inteira. Mas para concluir um pouco a história da senhora, dá uma dica para nossos ouvintes que estão desesperançosos e fala para eles o que a senhora, e dá uma dica para ele, para esse ouvinte que está depressivo num quarto, digamos, de hora dessa, ou está sem esperança de nada. Fala aí, pela experiência de vida que a senhora passou, uma mensagem de inspiração. Que vale a pena lutar e viver. Ergue a cabeça e siga em frente. Que um dia nós chegamos lá e todo mundo vence. E já que a gente está vivo aqui, por que não aproveitar, né? Por que não aproveitar igual hoje nossa reunião de família? Nossa, hoje não foi ótimo? Foi alegria, choro de alegria, né? Porque às vezes a gente chorava, há um tempo atrás, a gente chorava que minha mãe a gente sabia que minha mãe poderia ir para o hospital, não ia salvar. Hoje nós choramos de emoção de ver ela junto com nós. Graças a Deus. E foi uma reunião ótima, né? Graças a Deus. Então tá certinho, tia. E tia, para finalizar, eu quero que a senhora, como eu prometi no começo, a conversa foi ótima, mas me conta um ponto sobrenatural de uma coisa que a senhora fala que é incontestável e que a senhora duvida muito que seja coisa da sua cabeça. Com um ponto sobrenatural. Lembra aí. O mais foda. Sabe que uma coisa que eu já acho que foi muito assim na minha vida, que eu nunca esperava, foi um dia que a gente foi fazer um terço na casa da avó. E seu avô lá em casa, na casa dele, dormindo. Eu fui mais meus 2 meninos. E meu marido, com muito ciúmento, queria que eu fosse. A gente veio, foi pra essa festa. Eu rezava o terço. Aí acabou de rezar o terço, eu peguei meus meninos e vim embora na frente de todo mundo. E de repente, do nada, apareceu um cavaleiro com uma capa preta, com um chapéu igualzinho ao seu avô, e vinha atrás de nós. Meu avô já tinha morrido? Não, sua avó era viva. E quando chegou naquela porteira do Zé Careca, que a gente passava pra ir pra sua avó, a porteira bateu normalmente, o cavaleiro passou e bateu a porteira. E nisso, eu cheguei lá em casa, e meu marido falou assim, vamos lá no seu pai um pouquinho, conversar. A gente chegou lá, meu pai estava dormindo. Então não era seu pai? Não era meu pai. E você tem desconfiança que isso poderia ter sido algo sobrenatural? Sobrenatural, porque lá é costume ver.
Lá tem isso. Tem, não tem? Tem. E não adianta as pessoas duvidar, existe Existe. Uma parte disso, né? Existe que eu vi, e meu menino que não tá aqui pra te contar, ele também viu. O Cavaleiro. Então, pessoal, esse foi digamos assim, o antigo Contos da Cripta, que o Hernani devia voltar com esses contos sobrenaturais no podcast dele, fica a dica, Hernani. E muito obrigado, tia, por ter participado dessa conversa. Eu vou postar no meu podcast, eu vou te passar o link pelo WhatsApp. E a senhora assiste e a senhora compartilha nos grupos que a senhora tem, para as pessoas verem também. E a gente ter o máximo de alcance possível com essa entrevista. Então Tudo bem? Bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido. A gravação deu... Falta 58, 59, 1 hora de gravação. Mesmo? Não tô na conversa mais. Beijo e abraço. Muito obrigado, viu? Nada, meu filho. Então, explicando para um bônus aqui no final, explicando um pouco por que eu não tô postando tanto. É muito trabalho, muita correria, você sabe como que é a vida urbana. E eu não perdi a inspiração de gravar não, tô sempre aqui gravando, tendo ideias. E minha tia veio aqui e eu aproveitei a oportunidade, aproveitei o ensejo. Porque como vocês viram, são histórias que podem motivar, podem desmotivar, mas são histórias. Muito obrigado, valeu por estar ouvindo o Passivo da Vida Cast. E pessoal, ajuda aí na questão do compartilhamento. Não é difícil, sabe? Porque você sabe como é esse meio underground que a gente vive. Então, pessoal, só ajuda o canal. E mais 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, 6 vendo isso aqui. E de 6, 2 tirar algo positivo disso aqui, eu já agradeço bastante. Muito obrigado, fica com Deus e até mais.